Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A manhã rompeu como qualquer outra, envolta no silêncio de nossa rotina compartilhada. Há algo na calma antes da tempestade que se sente estranhamente profético, como se a própria vida pausasse, contendo o fôlego para o caos que se seguirá. Naquele dia, acordei ao suave zumbido da normalidade, minha esposa, Emily, aconchegada ao meu lado, sua respiração um ritmo suave contra o silêncio da alvorada. Bom dia, ela sussurrou, sua voz entrelaçada com os resquícios do sono. Um pequeno sorriso íntimo brincava em seus lábios e um sorriso que eu havia aprendido a conhecer e amar ao longo dos anos. No entanto, sob essa familiaridade, uma sombra se escondia, uma que eu não havia ousado reconhecer até hoje. À medida que avançávamos em nossa rotina matinal, de café preparado, café da manhã feito e os planos do dia brevemente discutidos, e encontrei-me preso na teia de nossas mentiras cotidianas. Era uma dança intrincada que havíamos aperfeiçoado, uma dança de omissões e fachadas. Estava pensando em frango para o jantar, Emily refletiu, de costas para mim enquanto se concentrava em seu cozimento. Parece bom, eu respondi, minha mente longe das banalidades do planejamento de refeições. Em vez disso, estava preocupado com uma suspeita roedora, uma traição que jazia oculta sob o verniz de nossa felicidade doméstica. Não foi até estar a meio caminho do escritório que meu telefone tocou uma ligação do meu chefe, Mark, convocando-me para uma reunião urgente. A tensão em sua voz deixou meus nervos à flor da pele. Mal sabia eu, esse era o momento em que meu mundo cuidadosamente construído começaria a desmoronar. As notícias de Mark foram um choque. Havia problemas, sim, mas não do tipo corporativo. Era pessoal, um caso sórdido que envolvia não apenas colegas, mas minha própria esposa, Emily. Os detalhes eram sórdidos, o tipo de escândalo que você esperaria em romances baratos, não na sua própria vida. Meu colega, Jack, pego em uma posição comprometedora com Emily, havia desencadeado uma cadeia de eventos que levaria ao meu desenlace. Tentei ligar para Emily, confrontá-la, ouvir sua voz tremer sob o peso de seus segredos. Mas ela estava inacessível, enclausurada em uma reunião ou assim sua secretária alegou. Essa mentira foi a primeira rachadura na represa, o início de uma inundação inevitável. Ao voltar para casa, as evidências eram tão claras quanto condenatórias. Um rastro de roupas, uma carteira que não me pertencia, sussurros de traição que preenchiam nosso quarto e um quarto que uma vez foi um santuário, agora manchado por sua infidelidade. Eu os confrontei, Emily e Jack, com um distanciamento frio que até mesmo me surpreendeu. Não houve raiva, nenhum surto dramático. Apenas a fria realização de que a vida que eu conhecia, a mulher que eu amava, era uma fachada. Vou apenas pegar algumas coisas, eu disse, as palavras vazias enquanto eu empacotava uma mala, o simbolismo não me escapando. Eu não estava apenas partindo para uma viagem de negócios, eu estava me afastando de uma vida construída sobre mentiras. As tentativas de explicação de Emily caíram em ouvidos surdos. O que havia para dizer? A verdade estava exposta diante de nós, uma ferida feia que nenhum montante de desculpas poderia curar. Não acredito que você faria isso, foi tudo o que consegui dizer, as palavras um mero sussurro contra a tempestade de traição. Enquanto dirigia para o aeroporto, meus pensamentos eram um redemoinho de raiva, dor e incredulidade. Como isso aconteceu? Como eu fui tão cego? O silêncio da manhã, uma vez um conforto, agora ecoava com o peso de sua traição. Naquele momento, percebi a profundidade da minha própria ingenuidade. A confiança, uma vez quebrada, nunca poderia ser consertada. O amor, uma vez traído, nunca poderia ser incondicional novamente. O desenlace de nossa manhã não era apenas o fim de um dia, mas o começo de um acerto de contas, uma jornada através dos escombros de uma confiança destroçada. E enquanto a cidade desaparecia no meu retrovisor, não pude deixar de me perguntar se a redenção estava à frente, ou se a vingança era o único consolo para um coração ferido. O caminho era incerto, mas uma coisa era clara, e a manhã do desenlace havia revelado a verdade, e com ela, um novo caminho forjado nas cinzas da traição. Sabe,
Eu sempre pensei que o caos era algo que você poderia controlar, pelo menos até certo ponto. Naquela manhã, após deixar o que costumava ser um lar cheio de amor, entrei em um escritório que mal reconheci. A atmosfera estava carregada, uma tensão palpável que arranhava as bordas dos meus nervos já desgastados. Enquanto me acomodava no ritmo do trabalho, tentando me ancorar na banalidade das tarefas e dos e-mails, Mark me chamou. A caminhada até o escritório dele era como atravessar um campo minado, cada passo pesado com a antecipação de conflito. A política de escritório, que antes era apenas um pano de fundo para minha vida diária, agora parecia um espelho grotesco refletindo minha turbulência pessoal. Sente-se, Mark começou, seu tom grave. Temos um problema, e um grande problema. Seus olhos se fixaram nos meus, um reconhecimento silencioso da tempestade que estava se formando. Eu me preparei. É sobre a Emily e o Jack, ele continuou, os nomes cortando o ar pesado da sala como uma lâmina. Senti um choque, uma sensação nauseante de déjà vu. Houve conversas, disse Mark, suas palavras pesadas com implicação. Conversas. Uma palavra tão benigna para o veneno de rumores e acusações sussurradas. Eu assenti, um estímulo silencioso para ele continuar. Meu coração martelava no peito, um lembrete implacável da traição que agora parecia infiltrar cada aspecto da minha vida. Eles têm sido descuidados, disse Mark, um toque de desaprovação em sua voz. Os clientes notaram. Está afetando os negócios. Negócios. A palavra ecoava em minha mente, um lembrete nítido das apostas. Isso não era apenas sobre traição pessoal ou era sobre o meu sustento, nossos meios de vida, sendo comprometidos por indulgências imprudentes. Eu entendo, respondi, minha voz firme apesar da turbulência interna. Qual é o plano? Mark suspirou, o som de um homem sobrecarregado por decisões que desejaria não ter que tomar. Pode ser que tenhamos que dispensar um deles, ele admitiu. É uma bagunça, mas precisamos pensar na reputação da empresa. Dispensar um deles. A frase pairava no ar, um espectro de retribuição que me apavorava e satisfazia. Seria esta a oportunidade de vingança que eu não havia ousado sonhar? E você quer que eu decida? Perguntei, o peso da escolha assentando sobre meus ombros como um manto. Não, disse Mark rapidamente. Mas preciso que você esteja preparado. Isso pode ficar feio. Feio. Como se já não fosse uma zombaria grotesca de tudo em que eu já acreditei. Deixei o escritório de Mark com um senso de propósito que não sentia desde as revelações da manhã. O caos no trabalho, um reflexo da minha turbulência interna, de repente parecia uma arena onde eu poderia exercer algum controle, por mais vingativo que fosse. Conforme o dia avançava, o escritório parecia uma zona de guerra, cada conversa e reunião uma batalha em um conflito maior. As linhas entre o pessoal e o profissional se borraram até que eu não conseguia mais distinguir onde um terminava e o outro começava. Já era tarde quando finalmente decidi confrontar o Jack. O escritório estava quase vazio, o burburinho usual substituído pelo zumbido do ar-condicionado e o rangido ocasional das paredes se acomodando. Jack, eu disse, minha voz calma, mas carregando uma aresta. Ele se virou, surpresa piscando em suas feições antes de se estabelecer em uma máscara de desafio. Do que se trata? Ele perguntou, embora a culpa fosse evidente em seus olhos, um espelho dos de Emily. Se há algo que aprendi com toda essa confusão, é que o universo tem um senso de humor retorcido. Justo quando você pensa que atingiu o fundo do poço, ele te entrega uma paz sussurra, cave mais fundo. Naquele dia, enquanto me preparava para partir para Saint-Louis, para lidar com as consequências da partida de Jack e o escândalo que fermentava no trabalho, eu tropecei em algo que mudaria o curso de todo esse transtorno. Foi um acidente, na verdade. Ou destino, se você acredita nesse tipo de coisa. Eu estava procurando um documento, um simples pedaço de papel que parecia inconsequente naquele momento. O que encontrei, em vez disso, foi uma gaveta escondida, habilmente disfarçada dentro da mesa que Emily e eu compartilhávamos. Dentro, estava um tesouro de segredos expostos. Cartas, e-mails impressos e fotografias. Não apenas quaisquer fotografias, mas aquelas de Emily e Jack, em situações que não deixavam nada para a imaginação. Cada imagem, cada palavra naquelas páginas,
Sentia-se como uma adaga torcendo mais fundo no meu coração. Mas, em meio à dor, uma clareza fria e vingativa se estabeleceu sobre mim. Eu me sentei lá, cercado pela evidência da traição de Emily, e pela primeira vez, permiti-me abraçar totalmente a raiva. A dor que eu havia colocado de lado, a traição que eu tinha tentado racionalizar, tudo isso veio inundando, exigindo ser sentido, ser reconhecido. Mas foram os e-mails que chamaram minha atenção. Não os detalhes sórdidos do caso deles, mas os planos. Eles estavam planejando partir, começar de novo. Emily ia pedir o divórcio assim que tivesse certeza de que Jack poderia proporcionar o estilo de vida ao qual ela se acostumara. Eles estavam esperando o momento certo, após a viagem a Saint-Louis, depois de terem garantido seu futuro sobre as ruínas do meu coração. Eu ri. Foi um som amargo, sem humor, que ecoou pela sala vazia. A pura audácia, o cálculo frio de tudo, era quase admirável. Quase. Então, o que eu fiz? Você pergunta? Eu elaborei um plano. Um plano não nascido de um desejo de reconciliação ou compreensão, mas de uma necessidade de retribuição. Emily e Jack haviam construído um castelo de cartas, e eu estava prestes a derrubar tudo. Comecei garantindo cópias de tudo, cada carta, cada e-mail, cada fotografia. Então, entrei em contato com um advogado, não para pedir o divórcio, mas para entender minhas opções, para me preparar para a tempestade que estava prestes a desencadear. E então eu esperei. Esperei por Emily chegar em casa, para confrontá-la não com raiva, mas com a evidência fria e dura de sua traição. Eu precisava que ela soubesse que eu sabia, ver a realização amanhecer em seus olhos. Quando ela finalmente entrou pela porta, seu sorriso vacilou à minha vista. Precisamos conversar, eu disse, minha voz estável, desprovida do calor ao qual ela estava acostumada. O que há de errado? Emily perguntou, um tom de preocupação em sua voz, como se estivesse alheia à tempestade se formando sob a superfície. Eu não respondi com palavras. Em vez disso, entreguei a ela um monte de cartas, os e-mails impressos, as fotografias. Observei enquanto seu rosto drenava de cor, enquanto a fachada de inocência a que ela se agarrava desmoronava. Onde você encontrou estes? Ela sussurrou, sua voz mal audível. Isso não importa, eu respondi. O que importa é o que você vai fazer agora. Eu delineei meus termos, claros e intransigentes. Não haveria divórcio bagunçado, nenhum escândalo público. Em vez disso, ela partiria, silenciosamente, e Jack renunciaria à empresa. Eles teriam seu recomeço, mas nos meus termos, não nos deles. A conversa que se seguiu foi um borrão de lágrimas, súplicas por perdão e tentativas de justificação. Mas eu estava além de tudo isso. Eu estava operando em um nível de desapego que até mesmo me surpreendeu. No final, Emily concordou. Ela não tinha escolha, na verdade. A evidência que eu tinha era condenatória o suficiente para arruinar a vida de ambos. E por mais que eu quisesse machucá-los, fazê-los pagar pela dor que me causaram, eu também queria ser livre. Livre das mentiras, da traição, do amor que se tornou veneno. Então, aí está. A descoberta que mudou tudo. É engraçado, não é? Como um único momento, uma descoberta acidental, pode alterar o curso da sua vida. Enquanto me sento aqui agora, sozinho no silêncio do que costumava ser nosso lar, não posso deixar de me perguntar se isso é o que a vitória se parece. É uma sensação oca, que oferece pouco em termos de conforto. Mas é um começo. Um começo em direção à cura, à reconstrução, a encontrar um vislumbre de paz em meio ao caos. E talvez, só talvez, isso seja suficiente. O silêncio que seguiu a partida de Emily era ensurdecedor. Era como se a própria casa contivesse o fôlego, esperando a tempestade passar. Mas a tempestade dentro de mim não mostrava sinais de diminuir. Continuava furiosa, alimentada pela traição e uma sede de retribuição que, até agora, havia sido satisfeita. Mas a que custo? Eu me sentei na escuridão, a única luz vinha dos postes na rua lá fora, projetando sombras que pareciam zombar da minha solidão. Foi nesse silêncio, no rescaldo do confronto, que a reflexão me encontrou. Reflexão, com sua clareza impiedosa e verdades indesejadas. Eu havia imaginado esse momento inúmeras vezes.
Ensaiei em minha mente cada cenário terminando com o arrependimento de Emily e minha justa ira. Mas a realidade, como costuma ser o caso, recusou-se a aderir ao roteiro que eu havia escrito. Não houve satisfação na derrota dela, nenhuma paz em sua submissão. Apenas vazio. A verdade é que eu havia perdido mais do que apenas uma esposa. Eu havia perdido uma parte de mim mesmo, uma parte que acreditava no amor, na confiança, na promessa de o para sempre. E por mais que eu quisesse culpar Emily, colocar todos os pecados à porta dela, eu sabia que isso não era totalmente justo. Será que eu havia sido cego para os sinais? Muito envolvido em meu próprio mundo para ver as rachaduras se formando no nosso? Essas perguntas me assombravam, suas respostas elusivas, escondidas nas sombras de minhas próprias dúvidas e inseguranças. Foi então, no silêncio da reflexão, que a campainha tocou um som discordante que estilhaçou minha solidão. Hesitei, meio esperando encontrar Emily do outro lado, implorando por perdão. Mas quando abri a porta, era Jack que estava lá, sua presença uma manifestação física da traição que havia desestabilizado minha vida. Precisamos conversar, disse Jack, sua voz desprovida de sua confiança habitual. Eu poderia ter o mandado embora, poderia ter fechado a porta em sua cara. Mas algo, talvez um desejo de encerramento ou talvez apenas curiosidade mórbida, me compeliram a deixá-lo entrar. A conversa que se seguiu foi tensa, carregada com as emoções de homens que amaram a mesma mulher e perderam. Jack confessou, suas palavras uma mistura de arrependimento e autojustificação. Ele falou de amor, de uma conexão com Emily que ele não podia negar. Mas enquanto ele falava, eu percebi algo e o amor dele não era mais puro do que o meu desejo de vingança. Ambos estavam contaminados, corrompidos pelo egoísmo e pela decepção. Significava algo. Jack insistiu, seus olhos buscando os meus por compreensão, por absolvição que eu não podia dar. Será? Perguntei, minha voz fria. Ou foi apenas uma fuga? Uma maneira de evitar enfrentar os problemas em sua própria vida? Jack não tinha resposta para isso, e em seu silêncio, eu encontrei a minha. O confronto com Jack, assim como o que tive com Emily, deixou-me mais à deriva do que antes. Não houve clareza em seus pedidos de desculpa, nenhuma resolução em sua partida. Apenas mais perguntas, mais dúvidas. Percebi então que o perdão não era algo que eu poderia conceder por rancor ou usar como uma arma. Era uma jornada, que exigia enfrentar a dor, reconhecer a parte que eu desempenhei em nossa queda coletiva. No silêncio que se seguiu à partida de Jack, fiquei sozinho para confrontar a verdade mais difícil de todas, e que o perdão, o verdadeiro perdão, tinha que começar comigo. Com me perdoar por não ter sido o parceiro que deveria ter sido, por não ver os sinais, por permitir que minha dor ditasse minhas ações. É uma coisa humilhante. Reflexão. Ela despe as camadas de raiva e culpa, deixando você exposto à luz dura da realidade. E nessa luz, eu vi o caminho a seguir. Não um pavimentado com vingança, mas com compreensão. Com o conhecimento de que, embora eu não pudesse mudar o passado, eu poderia influenciar o futuro. Então, enquanto estou aqui, compartilhando minha história, quero que você saiba que isso não é um conto de vindicação ou de ira justa. É uma confissão das minhas próprias falhas, um testemunho da complexidade do amor e da traição, e um lembrete de que a redenção é uma jornada, não um destino. E enquanto o caminho à frente é incerto, dou os primeiros passos não com rancor, mas com a esperança de encontrar paz. Paz dentro de mim mesmo, e pelo amor que foi perdido. Há um momento, logo antes de você colocar em prática o plano que meticulosamente elaborou, em que a dúvida se insinua. Não sobre se você pode, mas se você deve. Esse momento passou rapidamente para mim, engolido pela necessidade mais obscura de vingança e acerto de contas. Até então, eu estava longe demais, impulsionado por um impulso vingativo que exigia satisfação. Veja, a vingança é uma estranha companheira. Ela sussurra doçuras sobre justiça e retribuição, prometendo paz uma vez que o ato esteja concluído. Mas ela é uma mentirosa. Eu sabia disso. Mesmo assim, não consegui resistir ao seu chamado. Após a visita de Jack, algo em mim mudou. O confronto não trouxe o fechamento que eu esperava, e em vez disso, atiçou as chamas da minha ira.
Não estava mais contente com a vitória passiva de assegurar a partida deles. Não, eu queria que eles sentissem a profundidade da minha traição, que entendessem a dor que haviam infligido. Então, coloquei meu plano em ação. Comecei com a empresa. Algumas investigações discretas, algumas dicas bem colocadas sobre as indiscrições de Jack, e logo, o moinho de rumores produziu histórias que o pintavam não como vítima, mas como pária. Não foi difícil. O mundo corporativo próspera em escândalos, e a queda de Jack foi espetacular. Mas isso foi apenas o começo. Emily, e com Emily, era pessoal. Eu queria que ela percebesse a magnitude do seu erro, que olhasse para trás, para o que tínhamos, e lamentasse sua perda. Então, recorri às redes sociais, um campo de batalha onde percepções são realidades. Alguns posts anônimos aqui, algumas fotos vazadas ali, e sua reputação começou a desmoronar. Era um veneno lento, que corroía a fachada de sua nova vida com Jack. Assisti das sombras enquanto o mundo deles se desfazia. Foi satisfatório, de certa forma, ver o medo e o desespero nos olhos deles quando perceberam quão longe meu alcance ia. Mas à medida que os dias se tornavam semanas, essa satisfação diminuiu, substituída por um vazio oco. Certa noite, me encontrei do lado de fora de um bar que costumávamos frequentar, um lugar que guardava memórias de tempos melhores. Lá dentro, vi-os, Emily e Jack, se agarrando um ao outro em meio aos sussurros e olhares. Eles estavam unidos, sim, mas quebrados. Isolados. E naquele momento, entendi a futilidade das minhas ações. A vingança havia prometido fechamento, uma sensação de vitória sobre aqueles que me prejudicaram. Mas enquanto eu estava lá, observador silencioso da queda deles, não senti triunfo. Apenas perda. Voltei para casa naquela noite para uma casa vazia, uma casa que outrora ecoava com risadas e amor. E permiti-me verdadeiramente lamentar pelo meu casamento, pelo amor que havia perdido e pelo homem que me tornei em seu rastro. O acerto de contas veio não com a destruição deles, mas com a minha própria. Percebi que, ao buscar vingança, perdi de vista quem eu era, os valores que prezava. Deixei minha dor me definir, ditar minhas ações e me levar por um caminho que nunca pretendi seguir. Então, tomei uma decisão. Uma decisão de deixar ir a raiva e a amargura que me consumiam. Não foi fácil. O perdão, especialmente o próprio, é uma jornada difícil. Mas era necessário. Estendi a mão para eles, Emily e Jack, não para buscar o perdão deles, mas para oferecer o meu. Foi uma conversa breve, desajeitada e carregada com o peso da nossa história compartilhada. Mas foi um começo. Um passo em direção à cura, a superar o passado. Enquanto me sento aqui, recontando esta história, sou lembrado do custo da vingança. É um custo medido não no sofrimento daqueles que procuramos punir, mas na erosão de nossas próprias almas. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Mas nesse aprendizado, encontrei algo precioso, a redenção. Não apenas para Emily e Jack, mas para mim mesmo. Descobri a força para reconstruir, para forjar um novo caminho adiante, não definido pela dor do passado, mas pela esperança do futuro. E enquanto as cicatrizes da traição sempre me marcarão, elas não me definem mais. Encontrei paz, não na vingança, mas na aceitação tranquila das imperfeições da vida e na resiliência do coração humano para superá-las. A vida, em sua marcha implacável para a frente, oferece pouco em termos de pausa. O mundo não para de girar por nossas desilusões ou triunfos, ele exige que mantenhamos o ritmo, mesmo quando nossas pernas parecem que vão ceder sob o peso de nossa tristeza. Foi em um desses momentos, balançando na borda do desespero e da determinação, que encontrei os primeiros sinais de um novo começo entre as ruínas do meu passado. A jornada até este ponto foi tumultuada, marcada por momentos de dor e raiva tão profundos que parecia que eu nunca emergiria de suas sombras. Mas emergi, não ileso, mas transformado. O homem que buscava a vingança com um coração frio e calculista foi desfeito por suas próprias maquinações, apenas para descobrir que a vitória mais doce residia no perdão e na autoaceitação. Este novo começo iniciou-se de maneira silenciosa. Não foi anunciado por fanfarras ou mudanças dramáticas nas circunstâncias, mas por pequenas mudanças quase imperceptíveis em mim mesmo.
Percebi isso primeiro no silêncio que uma vez me percebi isso primeiro no vazio preenchido com os ecos da traição. Agora, ele oferecia consolo, um espaço para reflexão e cura. Encontrei alegria no cotidiano, nos simples atos de viver que eu havia dado como garantidos. Um café saboreado na quietude da manhã, um livro lido sem a sombra iminente da tristeza, uma caminhada onde a beleza do mundo ao meu redor parecia ampliada, como se eu a visse de novo. O trabalho, também, tornou-se um lugar de redescoberta. Sem o véu de vinganças pessoais nublando meu julgamento, encontrei propósito em meus projetos, satisfação em realizações que eram apenas minhas, não contaminadas por motivos ulteriores. Colegas notaram a mudança, suas interações marcadas por um respeito e camaradagem recém-encontrados que estiveram ausentes nos dias de rumores sussurrados e olhares de piedade. Mas foi no ato de estender a mão, de oferecer um ramo de oliveira a Emily e Jack, que senti a verdadeira mudança. Nossa conversa, antes tensa com a tensão de nossa história compartilhada, evoluiu. Não éramos mais adversários unidos pela traição, mas indivíduos reconhecendo nossas falhas, nossos erros, e escolhendo seguir além deles. A voz de Emily, quando ela me agradeceu pelo meu perdão, continha um tremor de emoção genuína. Eu nunca esperei por isso, ela admitiu, um tom de maravilha em suas palavras. Obrigado por nos dar uma chance de recomeçar, mesmo que não juntos. Naquele momento, percebi o poder de deixar ir. Não apenas da raiva e da dor, mas do passado em si. Todos nós buscávamos redenção de nossas próprias maneiras, tropeçando na escuridão até encontrarmos nossos caminhos para a luz. Meu próprio caminho me levou a novas experiências, a pessoas e lugares que me desafiaram e inspiraram. Viajei, não para escapar, mas para explorar, para me abrir às possibilidades de uma vida desimpedida pelas correntes de agravos passados. E mais para explorar, encontrei algo inesperado e um sentimento de paz. Não era um destino ou uma epifania súbita, mas uma aceitação gradual da impermanência da vida, da beleza encontrada em seus momentos fugazes e lições dolorosas. Enquanto me sento aqui, recontando essa jornada para você, sou lembrado da resiliência do espírito humano. Somos capazes de suportar grande tristeza, de infligir e sofrer traições inimagináveis, e, ainda assim, somos também capazes de mudanças profundas, de perdão e de amor.